Bom, boa tarde a todos e a todas. São 14 horas e 32 minutos. O quórum é suficiente porque, de acordo com o que nos passou aqui a diretoria legislativa, tendo a figura do presidente e do relator, apenas os dois já se pode tocar uma reunião. Mas nós temos aqui já a presença também da nossa vice-presidente, vereadora Priscila TJ. Lembrando que na última sessão ordinária, essa sessão tinha sido suspensa por 21 dias, em virtude de um pedido solicitado, se eu não me engano, pelo vereador Oséias Varão, para que nós pudéssemos adiantar um pré-relatório. E num acordo que foi feito entre todas as partes e o relator, vereador Jorge Cajuru, contando também com a minha presença anteriormente junto ao vereador Jorge Cajuru, e conversando com alguns membros, nós tivemos acesso às assessorias e resolvemos retomar os trabalhos nessa tarde, na segunda-feira. Assim que houver o quórum para deliberar, porque nós podemos começar a sessão sem quórum para deliberar, não é isso? Então, aí nós fazemos as deliberações que forem compatíveis, vereador Jorge Cajuru e vereadora Priscila, no que diz respeito às convocações nós precisamos apenas de mais um membro para fazer essas deliberações. E já temos ali o vereador Jair Diamantino, que está chegando, então nós já vamos poder começar a deliberar. Eu passo a palavra ao relator, vereador Jorge Cajuru. Presidente Zander, vice-presidente Priscila TJ, vereador Jair Diamantino, senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões e todos aqui presentes. Como relator inicialmente, eu gostaria de justificar à sociedade goianiense o motivo pelo qual apresentei um ofício ao presidente Zander Fábio com apoio, e quero que se registre em ata, apenas do vereador Jair Diamantino e da vereadora Priscila TJ e do presidente Zander Fábio. Somos 4. Lamento a ausência de 3 membros desta CPI nesta reunião e lamento também a omissão dos 3 em relação à sequência dos nossos trabalhos e não a suspensão dos nossos trabalhos. E digo por quê. Entendo que esta CPI, presidente, membros, ela já recebeu um checkmate da sociedade goianiense, como se fosse um jogo de xadrez, onde ela não confia em resultado rigoroso e justo de nenhuma CPI. E vou lhe ser franco, presidente, mais dessa aqui, por causa de posições partidárias de alguns membros, que eu gostaria que estivessem aqui para que eu falasse na cara deles, que eu não falo nada nas costas, e por causa de frequentes ausências deles em nossas reuniões. Eu nunca vi ausente nem o senhor, nunca vi ausente nem o vereador Jair e nem da vice-presidente Priscila. E nem do senhor. Aqui eu disse, só tem uma chance do Cajuru não comparecer. Morto, enterrado. Eu doente, eu venho aqui. Eu saio do hospital e venho aqui. Então, diante desse checkmate da sociedade goianiense, que acha que toda CPI vai terminar em pizza, nós estamos com 2 julgamentos. O primeiro, ele nos leva literalmente ao báratro total. O segundo, ao regozijo, o que seria bom. Eu prefiro o segundo. Tenho certeza que os senhores todos também. Eu não quero, e nenhum de vocês deseja, a mancha na conclusão dos nossos trabalhos, a mancha de lodoso, de ribaldo, de vendeiro, ou até de um Rigol Bosch, de um Gilmar Mendes, para ser mais claro. Eu não quero sair às ruas e ser considerado um Gilmar Mendes como relator dessa CPI. Eu prefiro concluí-la taxados todos nós aqui como
um Insigne, como um Revel, como Escorreito, como Pontoso, e é o que eu espero. E fico feliz, por isso, quem não tem gratidão não tem caráter, tenho que registrar, quando o vereador Jair Diamantino, a vereadora Priscila TJ e o vereador, presidente dessa CPI, Zander Fábio, nem perguntaram a mim os motivos que eu teria para dar sequência a essa CPI, eu só lhes disse que eram gravíssimos os motivos. Porque só falei em função da gravidade. Lamento aqui a ausência da imprensa goiana, em sua maioria. Como ela não gosta de mim, eu também não gosto dela, talvez é por isso. Só que nessa hora a gente não tinha que viver coisas pessoais. Aqui a gente está tratando das contas públicas de 9 anos de Goiânia. Aqui não é gosto pessoal, até porque eu não tenho nada contra os jornalistas. A minha briga sempre foi em Goiás com os empresários de comunicação. E isso tem que ser noticiado porque é grave. Felizmente temos aqui a TV Câmara, as nossas redes sociais, que graças a Deus, aliás, são tão poderosas ou mais do que muitos veículos de comunicação em Goiás. Posto isto, eu vou lhes apresentar, já na abertura desta reunião, para justificar a sequência do nosso trabalho, para justificar convocações para quarta-feira, depois de amanhã, como foi decidido entre todos nós, que semanalmente reuniríamos às segundas e quartas, 2h30 da tarde, e seguindo na semana que vem, do mesmo jeito, toda semana, 2 convocações. Eu acho que em primeiro plano, nós precisamos definir e delimitar os trabalhos desta CPI a partir dos fatos, documentos e relatos. Definir o cronograma com o nome de entrevistados, convocados, a partir do que já foi constatado por fatos, documentos, como aqui apresento proposta em anexo, constatação de depoimentos falsos, inclusive, falsos testemunhos, eu falo mentiras. Aliás, assistimos aqui a 2 mitômanos que têm compulsão por mentira nesta CPI, na última reunião. Encaminhamento jurídico desse fato, definição das provas e responsabilidades a partir do que já foi apurado, auditoria realizada pela Controladoria no IMAS, não repasse ao IPSM de contribuição já recolhida em folha, contratos firmados sem licitação, GeoPix, de georreferenciamento, regularização fundiária, prestação de serviços não pagos à ITA, distribuição de 6.000 lotes de forma ilegal. Desta forma, então, há que se considerar o quê? A sociedade goianiense pode e deve esperar dessa CPI, senão o que precentua a garantia dos princípios que regem a coisa pública, que são eles moralidade, impessoalidade, publicidade, legalidade e eficiência, assim valendo-se de todos os instrumentos legais cabíveis e dentro dos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. Espero aqui o apoio dos ilustres membros desta CPI. Comunico ao presidente Zander Fábio que, com muita satisfação, o presidente dessa casa, finalmente, depois de 60 dias, atendeu a nossa primeira solicitação, na época, feita pela vereadora Priscila TJ e por mim, e acompanhada pelos demais membros naquela época. Apenas em alguns não obtivemos o apoio, para variar, do vereador Oséias Varão, que não me surpreende. Mas o presidente nos atendeu. Nós temos hoje 2 assessorias jurídicas, eu tenho mais 2 assessorias jurídicas, uma delas aqui presente comigo, Lourdes, e
o presidente nos colocou à disposição um auditor do Tribunal de Contas, que aqui está, o Dr. Carlos Andrade Silveira, que vem a essa reunião hoje para apresentar à sociedade goianiense e a esta CPI dados gravíssimos sobre dívidas fundada, flutuante, disponível de 2009 a 2016, para mostrarmos à sociedade goianiense que a nossa CPI é uma CPI das gestões de Íris e Paulo Garcia. Porque para alguns vereadores aqui, em especial 2 deles, dependesse da vontade, a CPI aqui seria só do Paulo Garcia e esquecia Íris Rezende. Essa é a realidade. Nós temos também em gráfico a apresentar de 2009 a 2016 o IPSM, onde prova aquilo que ninguém havia trazido antes nesta CPI. Prova que a administração, embora pequena em tempo de Íris Rezende, também falhou gravemente com o IPSM, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Aqui está o valor, inclusive, que eu prefiro que o auditor mostre daqui a pouco. Paulo Garcia foi em valores bem maiores, ele ficou 6 anos, sim. E por fim, trouxemos números do IMAS, hoje patronal, uma dívida de 17 milhões e 500 mil, 17 milhões e 500 mil, dívida esta do IMAS, que também contribuiu com ela, na sua gestão inicial, Íris Rezende. Sim, Paulo Garcia mais? Claro, muito mais. Mas aqui não interessa, é aquela história de se roubar R$1 e de se roubar 1 milhão. Erro é erro, crime é crime. Por fim, presidente, Priscila TJ, Jair Diamantino, senhoras e senhores, presentes e ausentes, nos vendo. Apresento como último ponto, para darmos sequência à reunião, algo gravíssimo que o prefeito Íris Rezende, na minha opinião, não sabe. É culpa de seus incompetentes assessores, porque por enquanto eu não posso pré-julgá-los moralmente, até porque se o Íris tem conhecimento disso, aí é muito grave, aí é crime de responsabilidade total. Eu apresento aos senhores o que está no Ministério Público à disposição de qualquer um, e ninguém da imprensa goiana tomou conhecimento, procurou saber, muito menos dessa Câmara, que tem 35 representantes, ninguém procurou saber. Aqui está. É muito grave. O promotor de justiça, Fernando Krebs, propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o município de Goiânia. A Associação Goiana dos Municípios, AGM, e seu presidente, Cleudes Bernardes da Costa, o ex-secretário municipal de Finanças, Geoválter Correia Santos, os procuradores do município, Carlos de Freitas Borges Filho e Eliane Auxiliadora Coutinho Moraes, a empresa Geopix do Brasil Limitada e seus sócios Luiz Fernando Lozzi do Carmo e Pedro Ivo Santana Gomes. De acordo com o promotor, o convênio firmado entre a AGM e a Geopix para realizar o georreferenciamento dos imóveis da capital, Goiânia, é, na verdade, prestem atenção, uma simulação para evitar procedimento licitatório e estabelecer contrato direto entre o município de Goiânia e a empresa. Por meio desse convênio, o município instituiu a cobrança, pasmem, do IPTU adicional de alguns imóveis em 2016, baseado no levantamento georreferenciado, o convênio. Em 2015, conforme investigado pelo Ministério Público,
a AGM criou o Programa de Melhoria da Arrecadação Municipal, PEMAR, cujo objetivo seria atualizar e modernizar o cadastro técnico imobiliário por meio de georreferenciamento. O programa geraria a reorganização da numeração oficial, criaria um banco de dados uniforme e contribuiria para o incremento na arrecadação municipal. De acordo com a ação, senhoras e senhores, para viabilizar a execução do programa, a associação contratou a empresa GeoPix do Brasil e, a partir daí, os municípios interessados poderiam aderir ao PEMAR e melhorar seus bancos de dados de imóveis. Em dezembro, o secretário de Finanças de Goiânia assinou o termo de adesão ao programa junto ao presidente da AGM, Cleudes Costa. Após essa adesão ao PEMAR, Walter Santos, Cleudes Costa e o município, representado pelo procurador-geral Carlos de Freitas, firmaram o convênio número 2/2015, onde, segundo consta, o objetivo seria formar uma base de dados georreferenciais utilizando o software SIG em cumprimento ao disposto na resolução do programa, em que, pelo convênio válido por 12 meses, o município comprometeu-se a pagar R$1.060.000, divididos em 4 parcelas. Em fevereiro deste ano, aí entra Iris, em fevereiro deste ano, por isso não creio que Iris saiba, em fevereiro deste ano foi firmado o primeiro termo aditivo ao convênio. Visando o quê? Visando a alteração do cronograma das etapas de entrega dos produtos e a retificação das demais cláusulas de acordo. Conclusão do Ministério Público: improbidade. Para o promotor Fernando Krebs, não foi realizado um convênio típico entre município e a AGM, mas sim um contrato administrativo simulado que, na verdade, se configura contratação sem prévio processo licitatório. Isso porque os recursos repassados à AGM eram, na verdade, direcionados à empresa GeoPix. Ou seja, ela teve participação no IPTU. Participação percentual. O que fundamenta o pedido de nulidade do convênio, que é o que pede o Ministério Público. Outro argumento utilizado pelo promotor é o fato de, então, secretário de Finanças ter aberto mão da arrecadação gerada com a implantação do programa. Segundo ele, somente com as alterações nos imóveis não informadas à prefeitura, descobertas a partir do PEMAR, o município, pasmem, poderia ter arrecadado, presidente Zander, vice-presidente Priscila, vereador e membro Jair, senhoras e senhores, Goiânia poderia ter arrecadado R$20.603.880 em IPTU adicional, de acordo com os dados do portal da prefeitura. Foram 129 mil imóveis notificados para o pagamento adicional em 2016. Isto é, 129 mil contribuintes deixaram de comunicar ao órgão responsável sobre o acréscimo da área construída, o que configura multa conforme o Código Tributário. Ainda assim, Walter Santos deixou de cobrar as referidas multas, ou seja, ele desviou o convênio da finalidade de melhorar a arrecadação tributária de Goiânia. Pelos fatos, foi requerida então a concessão de liminar para bloqueio de bens dos acionados no valor de R$3.180.000, equivalente ao valor pago pelo convênio, acrescido de possível multa. No mérito, pede, concluo,
a declaração de nulidade do convênio número 2/2015, a condenação dos acionados a devolver integralmente o valor além superior a 1 milhão, 1.060.000 exatos, além da aplicação das sanções, e aqui tem advogado agora presente, membro desta CPI, que é advogado, o vereador Oséias Varão, ele deve saber, além da aplicação das sanções previstas no artigo 12, incisos 2 e 3, da lei número 8.429/92. Fecho. Creio que tudo o que acabei de expor aqui, se não for motivo para a gente continuar trabalhando nesta CPI, é preferível que a gente volte para casa para tocar as nossas galinhas. Obrigado. Obrigado, vereador. Lembrando que a solicitação que foi feita, vereador Jorge Cajuru, ela foi feita em virtude dos demais membros entenderem que nós precisaríamos de um norte. Vossa Excelência, o senhor deu esse norte junto com a assessoria e a comissão plenamente, aceitou plenamente voltar aos trabalhos. Esses trabalhos só serão interrompidos no período de férias, que é de 15 de julho, se eu não me engano, aceitem prazo para 1º de setembro e vai se estender até 15 de setembro em virtude do prazo em que a Câmara ficará de recesso, que é de 15 de julho ao dia 31, se eu não me engano. Então, essa comissão tem a posição, o posicionamento não só dessa presidência, mas de todos os membros, para que nós possamos, da forma mais célere possível, dar términos aos trabalhos, já com vários indícios de algumas irregularidades, tanto no que tange a todas as duas administrações que aqui ora são investigadas, né, e tenho certeza que pelas mãos de Vossa Excelência esse trabalho será muito bem conduzido e também passando pelo crivo dessa comissão e logo após aquele que é soberano a todos nós, que é o plenário. Mais algum vereador? Vereadora Priscila, vereador Jair Diamantino, pela ordem, vereador Oséias Varão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Presidente, eu peço desculpas pelo atraso. Nós tínhamos acordado na última reunião do relator preparar um relatório prévio, né, sobre o trabalho desenvolvido até agora, com o objetivo de direcionar o nosso trabalho a partir de então. Eu quero saber qual o posicionamento sobre isso. Sim, nós tivemos na última sexta-feira uma reunião técnica com a própria assessoria que foi atendida pela presidência dessa casa, né, com os auditores, com a assessoria jurídica, e ficou acordado nessa reunião, vereador Oséias, de que esse relatório prévio será elaborado a partir das provas e das diligências que ainda estão chegando. Ficou acordado também, e aí eu vou colocar aqui em apreciação, eu já havia dito no início, ficou acordado em conversas prévias entre o vereador Jorge Cajuru e essa presidência, o vereador Jorge Cajuru e a vice-presidente Priscila, Jorge Cajuru e o membro Jair Diamantino, da volta imediata dos trabalhos, para que nós pudéssemos fazer essa análise com os trabalhos, para que os trabalhos não ficassem prejudicados em virtude do prazo. Né? Eu vou colocar em apreciação, inclusive agora, para que nós... Presidente, pela ordem? Pela ordem, vereador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente. É bom que a sociedade goianiense saiba, vereador Oséias Varão, que nós temos gravação e temos taquigrafia aqui à disposição. O doutor Paulo de Tarso pode, inclusive, recorrer. Foi dito claramente, quando Vossa Senhoria pediu a suspensão de 21 dias e o meu pré-relatório, não sei se o senhor está lembrado, em que eu condicionei ao senhor e aos demais membros da mesa que só faria o pré-relatório quando tivesse assessoria. Tendo 2 pontos. A assessoria jurídica, que até aquele dia eu não tinha, só passei a ter essa semana. A auditoria, que o senhor se lembra que eu pedi, externa, não interna, porque o presidente da casa queria oferecer uma interna aqui da casa, eu não aceitei, e aqui já está o doutor Carlos Andrade, que é auditor externo do Tribunal de Contas, e que trouxe, aliás, dados importantíssimos aqui, e que também eu não poderia fazer um pré-relatório sem antes ouvir os ex-prefeitos Iris Rezende e Paulo Garcia, porque se as contas públicas são das duas gestões, como eu vou fazer um pré-relatório sem ouvi-los?
e sem ter uma assessoria jurídica e ter uma auditoria. A assessoria eu tenho agora, a auditoria eu tenho agora, perfeitamente, e espero daqui para frente, o mais rápido possível, poder ouvir pela ordem o ex-prefeito Paulo Garcia, conforme solicitamos aqui, depois o ex-prefeito Íris Rezende, até porque hoje trouxe aqui documentos cabais e uma denúncia do Ministério Público que era absolutamente escondida de todo mundo aqui em Goiânia, ninguém sabia dessa história, que é gravíssima na minha opinião, que é o caso do IPTU. Então agora sim eu estou pronto para fazer, talvez até em menos de 21 dias. Agora antes, o senhor me desculpe, vereador, eu não tinha como fazer sozinho, seria muita irresponsabilidade da minha parte. E foi feito por parte do relator, vereador Jorge Cajuru, e essa presidente achou plausível nós fazermos essa reunião, porque os trabalhos, como há ainda muitas pessoas a serem ouvidas, porque os expedientes que foram resolvidos nessa reunião, vereador Oséias, Vossa Excelência vai poder avaliar agora também, é de que muitos dos expedientes não foram atendidos no que diz respeito à documentação. E nós saímos daqui acordado que esses expedientes não estão sendo atendidos por atuais secretários, e que esses atuais secretários, iria ser feita a convocação deles para que eles estivessem presentes com os eventuais expedientes. Pela ordem, vereador Oséias Varão. Presidente, vereador Cajuru, vereador Jardim Antino, vereadora Priscila. Primeiro, Cajuru, na reunião passada eu já tinha deixado claro que o propósito não é que, ou a minha sugestão acatada naquela ocasião, não é que se prepare um relatório com qualquer tipo de conclusão. O nosso desejo, o meu desejo especificamente apresentado naquela ocasião, é que nós tivéssemos um histórico, né, do que aconteceu até agora, para que de posse dessas informações nós pontuássemos aquilo que fosse mais relevante e aprofundar nesses aspectos. É isso que eu estou pedindo. E espero que tenha deixado isso claro na sessão passada. A minha pergunta é, o senhor já tem esse relatório aí? Tenho, e só vou apresentá-lo depois da análise da auditoria externa que começou a trabalhar hoje, rigorosamente hoje, é o primeiro dia do Dr. Carlos. A assessoria jurídica que o presidente da Câmara nos ofereceu, doutora Marília Roriz e doutora Ivone, que as duas já estão em mãos, com o relatório que eu apresentei, de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós apuramos, de tudo que nós investigamos. Mas eu insisto, vereador, embora respeite a sua opinião, eu, como relator, não aceito fazer relatório nenhum sem antes ouvir os ex-prefeitos Paulo Garcia e Íris Rezende. Presidente. Pela ordem, vereador Oséias Varão. Diante das circunstâncias, eu quero agregar aqui uma outra questão que estou correndo inclusive o risco de ser repetitivo, mas é porque eu estou tomando uma decisão, Priscila, eu estou tomando uma decisão, gostaria que você ficasse, que você ouvisse aqui. Eu estou convicto, presidente, de que do ponto de vista de responsabilização criminal, estou convicto que do ponto de vista de responsabilização criminal, os trabalhos desta SEI serão julgados imprestáveis por qualquer juízo que seja requisitado a se manifestar. Os trabalhos dessa SEI estão se propondo a fazer uma devassa na Prefeitura de Goiânia, em todas as suas esferas e em todas as suas dimensões, conforme o nariz vai apontando para um lado e conforme circunstâncias e evidências de qualquer tipo de crime ou irresponsabilidade administrativa seja apurada, nós estamos entrando. Então, eu tenho alertado muito sobre isso aqui, porque eu não gostaria que isso acontecesse, que o nosso trabalho, do ponto de vista de responsabilização criminal, ao final se mostrasse imprestável. Eu não gostaria que isso acontecesse, estou convicto de que isso vai acontecer, portanto, eu não quero ficar aqui perdendo o meu tempo. Diante disso, presidente, eu quero apresentar nesse momento uma solicitação de afastamento da minha parte
da comissão e gostaria que, se possível, fosse convocado o meu suplente para me substituir. Vossa Excelência Ok? tem pleno direito de fazer, que faça oficialmente, é uma opinião pessoal de Vossa Excelência. Eu sinto discordar de Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, até porque todos os atos tomados por essa comissão têm sido de forma conjunta e plena de todos os membros que aqui estão. Eu concordo com Vossa Excelência quando se diz que há uma devassa, certamente há uma devassa porque há muita coisa errada. Né? Então, as contas é uma SEI que abrange todas as pastas, ela é diferente de uma SEI específica de uma pasta, como é a da SMP, como é a do transporte, e à medida que vai se investigando, e aí essas demandas não são trazidas apenas pela cabeça do vereador Jorge Caruru, vereador Zander, de Vossa Excelência, do vereadora Priscila, vereador Jair Diamantino, né? Principalmente são dados que chegam do Tribunal de Contas e que à medida em que vai se avaliando os processos e que já estão alencados, vão se achando novas teses. A questão criminal, vereador Oséias Varão, não somos nós que vamos avaliar, quem vai avaliar é a Justiça. Nessa SEI tem como procedimento citar aquelas supostas irregularidades mostradas através do relatório, aprovado ou não, porque Vossa Excelência vai ter o direito também de votar favorável ou contrário ao relatório feito pelo vereador Jorge Cajuru, e toda essa mesa terá esse mesmo direito, com exceção do presidente, a não ser que seja em caso de desempate. Então, as questões de judicialização e de penalidades jurídicas, ela não é feita por essa casa e nem por essa comissão. Essa comissão apenas aponta os indícios e aí cabe ao Ministério Público e à própria Justiça acatar esses indícios. Mas Vossa Excelência, como membro, né, eu sinto muito, porque Vossa Excelência tem contribuído de uma forma expressiva para essa comissão. Acho que Vossa Excelência deveria reavaliar, porque talvez com a forma que Vossa Excelência tem tido os seus posicionamentos, pode até, às vezes, porque todos nós erramos, em algum ponto de divergência, podem até fazer com que possamos refletir. Mas Vossa Excelência tem esse direito e que, se assim decidir, que faça oficialmente. Pela ordem? Pela ordem, vereador Jorge Cajuru. Eu gostaria de me dirigir agora à sociedade goianiense e aos senhores. Quando o vereador Oséias Varão fala de devassa, é devassa mesmo. São 9 anos de contas públicas. Como não haver uma devassa nas empresas? Aqui está o auditor com um gráfico que ele vai apresentar de crime, vereador Oséias Varão. Crime do IPSM, das duas gestões. Claro, soberanamente de Paulo Garcia. Só aqui são 2 crimes. O outro crime o senhor estava ausente. O outro crime eu trouxe aqui em primeira mão, já apresentado pelo Ministério Público, crime de IPTU, com um prejuízo de 20 milhões para o município de Goiânia, num contrato com aquela empresa Geopix, que causou aquela polêmica entre Sebastião Ferreira e Agenor Mariano. Mais crime? Tem. O promotor Fernando Krebs pediu a ação imediata, eu entrei hoje cedo, e tem o vídeo aqui, quando quiserem, à disposição, que foi o vídeo que o promotor pediu, de falso testemunho de 2 secretários. Isso é crime. Eu entrei com abertura de inquérito, e entrei como vereador, não como relator, porque como relator eu teria que ouvir a opinião dos senhores, e pelo regimento interno dessa casa, eu posso entrar como vereador, eu ligo o regimento. Então, crimes aqui existem demais. Basta a gente querer apurar e querer trabalhar. Agora, se a gente ficasse 21 dias sem trabalhar, a gente não daria satisfação à sociedade goianiense. Concluo. Lamento discordar de Vossa Senhoria. O senhor ficará surpreso com o final do nosso relatório, que apresentará crime, sim, senhor. E eu tenho certeza que a Justiça punirá os responsáveis. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Ministério Público punirá os responsáveis. Agora, se é o seu desejo sair, eu sou muito franco, com todo respeito e com todo carinho, até porque já abri a porta de minha casa para recebê-lo num momento solidário em que Vossa Senhoria foi um ser humano que eu jamais vou esquecer. Só que eu sou muito sincero, o senhor me conhece, eu não sou hipócrita. Eu não estou dizendo que o presidente é, mas eu não sou hipócrita. Eu vou lhe ser franco, se o senhor quer sair, eu vou ficar muito feliz com a sua saída. Não vai fazer falta nenhuma a sua presença aqui, se essa for a sua decisão. Agora, se a sua decisão for por causa de crimes, aí eu vou lamentar, aí eu vou ficar triste, porque aí o senhor vai estar
desrespeitando o meu trabalho de relator, as comprovações que eu trouxe aqui, os elementos que eu tenho aqui, o auditor que está aqui, que trouxe todos os documentos do Tribunal de Contas. Aí eu vou ficar chateado, triste. Mas se o seu motivo for outro, por favor, vá com Deus. Pela ordem foi citado, eu peço aos vereadores, nós temos aí alguns vídeos para ser passados, nós temos também requerimentos, Vossa Excelência tem requerimentos a apresentar? No momento oportuno, logo após a fala. Quando o senhor quiser. Presidente, assim, eu acho que não adianta eu ficar argumentando para quem não quer entender. Eu vou concluir, essa é a última fala que eu vou usar. A questão toda não é se existe crime ou não, que para mim, o que não falta aqui são crimes. Eu não estou questionando isso, Cajuru. Eu não estou questionando que não existem crimes. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que, criminalmente falando, não basta existir crimes. É preciso que os procedimentos legais de averiguação e investigação sejam cumpridos sob pena de existir o crime, todo mundo ficar sabendo que existe o crime e o processo ser anulado e não resultar em penalização. É só esse o ponto. É só esse o ponto. E nós sabemos, já temos conhecimento de trabalhos de CPIs que são anulados pela justiça. Não é a primeira vez que isso vai acontecer, e vai acontecer aqui. Eu quero que fique registrado e gravado pelas câmaras. Eu estou dizendo que o trabalho dessas 6 será anulado pela justiça, porque ele não está cumprindo os requisitos constitucionais da lei orgânica do município estabelecidos, do ponto de vista processual. Eu estou dizendo, respeito o presidente por discordar, respeito o Cajuru, mas eu estou afirmando, e com base na minha convicção, estou afirmando isso, e chegando à conclusão de que eu ficar aqui gastando o meu tempo diante desta expectativa e convicção que tenho, é jogar tempo fora. É só isso. O que eu gostaria é que nós selecionássemos casos relevantes, conforme o objeto previsto na solicitação da SEI, e disséssemos, isso aqui é suficiente para mandar qualquer um para a cadeia. Vamos nos aprofundar nisso? Ponto. Era isso que eu gostaria que acontecesse, ao invés de ficarmos atirando para todos os lados, porque se continuarmos aqui investigando crimes na administração pública, não vão faltar crimes para serem investigados, a gente sabe disso. Podemos levantar 100 crimes aqui para investigar. Agora, é isso que nós queremos? É isso que é ser efetivo em termos de resultado do trabalho proposto? Acredito eu que não é. Peço licença, presidente, vereador Oséias, fique à vontade para convocar o meu Vossa Excelência faça oficialmente, como eu disse a Vossa Excelência, mas eu não posso deixar de responder e gostaria que Vossa Excelência me ouvisse. Eu volto a repetir a Vossa Excelência, se Vossa Excelência acha que a condução desses trabalhos estão sendo feitas de forma incorreta, Vossa Excelência está cuspindo na cara da assessoria dessa casa, da assessoria jurídica, que faz parte aqui através do Dr. Marcos, que é da Procuradoria, e também da assessoria da diretoria legislativa, que é quem rege. Eu apenas sou o maestro da condução, como o vereador Clécio, que está ali com muita experiência, é o maestro da comissão a qual ele preside. A comissão, essa comissão, vou repetir, como ela abrange as contas públicas no período de 2008 a 2016, ela abre o precedente para que possamos, através de alguns indícios que surjam, e aí eles abrem também o precedente para que no futuro se entre ou não com o processo, depois de remetido à Justiça, ao Ministério Público, de nulidade ou não. Mas o trabalho dessa CEI é apontar aquilo que se acha, que os membros aqui, por maioria, acharem que é pertinente e que há algum indício de suspeição. Se vai lá na frente ter algum tipo de ação contrária, cabe também à Justiça, não a essa casa. Essa casa tem que fazer o papel dela, que é o que os vereadores estão fazendo aqui. Se Vossa Excelência acha que é perder tempo estar aqui investigando, aí eu vou ter que concordar com o vereador Jorge Cajuru, que aí já deixa de ser um problema nosso, é um problema de cunho pessoal de Vossa Excelência. Agora, essa SEI tem feito os trabalhos apegadas ao regimento. Eu, pelo que conheço da casa, o vereador Clécio está ali, eu nunca vi uma SEI aqui, depois do resultado formulado ao Ministério Público, ter tido os seus trabalhos negativados por qualquer tipo de órgão, e principalmente por ordem da Justiça. Todas as SEIs que foram investigadas aqui obtiveram resultados positivos. O que eu posso garantir a Vossa Excelência é que essa presidência tem procurado fazer de forma plural todas as diligências que são feitas por essa comissão, e eu quero que Vossa Excelência entenda que essa comissão é uma comissão plena
em que não investiga apenas a SMT, que ela não investiga apenas o transporte público. Ela é uma SEI das contas públicas que abrange todas as pastas da Prefeitura no período de 2008 a 2016. Vossa Excelência foi citado, tem direito. Vamos lá, presidente. É o seguinte, coincidentemente o vereador Clécio Alves está ali, e talvez ele poderá confirmar o que vou dizer aqui. Quando da instauração dos trabalhos dessa SEI, eu estava sentado ao lado do vereador Clécio, conversando com ele sobre a instauração da SEI, e ele, o vereador Clécio, foi a primeira pessoa a comentar comigo sobre o risco que significava o objeto da SEI. O vereador Clécio disse assim para mim: Oséias, a lei proíbe devassa na administração pública. A lei exige que uma SEI tenha objeto determinado e específico. A lei exige que uma SEI tenha objeto determinado e específico. E essa está tendo objeto específico, as contas públicas. Essa foi a fala. A Prefeitura tem, se eu não me engano, mais de 20 pastas. Que inclusive foi responsável por eu aprofundar e investigar o assunto, né? Agora, nós podemos inclusive usar fatos acontecidos, e o vereador Jorge Cajuru já disse que o fará, com relação à SEI da SMT, com relação à SEI de outros órgãos, dentro das outras SEIs que estão acontecendo. Ela não está extrapolando e não está fazendo devassa, porque ela não está investigando nenhum órgão que não seja da Prefeitura e que faça parte da prestação de contas da Prefeitura. Agora, eu gostaria de propor uma questão então aqui, presidente. Você disse que está sendo muito bem assessorado aqui pela equipe técnica da casa, o Paulo de Tarso, o pessoal da assessoria jurídica, quem mais? Você falou? Eu citei os dois, Dr. Marcos, Marcos, da Procuradoria, e também Dr. Paulo de Tarso, que é diretor legislativo. Dr. Marcos, que é altamente competente. Dr. Marcos e Dr. Paulo de Tarso são pessoas que eu respeito muito também. Eu gostaria, presidente, então, assim, para me deixar tranquilo, porque eu posso estar errado. Tenho certeza que eu não sou dono da verdade, não. Eu tenho convicção de que estou certo, mas isso é a minha convicção. Então eu gostaria de propor o seguinte: que houvesse, a meu pedido, e faço isso aqui agora, um parecer assinado pelo Paulo de Tarso e pelo Antônio, se for possível aqui na engrenagem operacional administrativa da casa, que houvesse um parecer deles quanto a esse meu questionamento acerca a minha pergunta para eles é a seguinte: esta SEI, pergunta para o Paulo de Tarso e quero que ele responda formalmente, esta SEI está seguindo a premissa legal de tratar fato específico, objeto determinado no seu processo de investigação? É uma pergunta que eu vou faço, quero que fique registrado, e se possível, seja oferecida a resposta da parte do Paulo de Tarso. Já para a próxima sessão, essa será acatada de plano por essa presidência, até porque o pedido específico foi de um débito de R$30.700.000 mês, que o próprio secretário de Finanças atual confirmou aqui na sua presença, de que ainda hoje esse déficit continua, inclusive com um crescimento vegetativo. Hoje ele é maior do que R$30.700.000 e que é específico. O fato desse rombo de R$30.700.000, ele é específico no que diz respeito a várias irregularidades em algumas pastas. Então, já é acatado de plano e a diretoria responderá a Vossa Excelência da forma legal, e já na próxima sessão, ou talvez no mais tardar amanhã, durante a própria sessão ordinária que acontece, estará nas mãos de Vossa Excelência. Vereador Jorge Cajuru, pela ordem. Somente para apresentar aqui convocações e pedir ao presidente, então, que acelere essa resposta ao vereador Oséias Varão, até para saber se ele vai continuar ou não, ou se já é definitiva a saída dele, para a gente trabalhar e seguir a vida e pronto. Vamos lá. Para a quarta-feira agora, presidente, solicito as convocações dos ex-presidentes nas duas gestões do IMAS, em função dos números, do IPSM, em função dos números que temos aqui de 2009 a 2016, trazidos pelo auditor do Tribunal de Contas, o doutor Carlos Andrade, que em gráfico, inclusive, está à disposição para mostrar esses números, que são de irregularidades indiscutíveis e que comprovam crimes
de apropriação indébita e de responsabilidade. E que precisamos apurar para onde foi parar essa fortuna que não foi repassada no IPSM e que foi descontada nos servidores municipais. Então, a convocação dos 2 ex-presidentes do IPSM, não sei, primeiro os 2 ex-presidentes do IPSM, correto? Aqui, estão aqui, né? Só separar aqui para o presidente. Fazer a reconvocação, presidente, membros, Priscila, Jair, porque já fizemos essa convocação e aí houve a possibilidade de suspensão, não há, então eu volto a apresentar aqui, quando apresentei em parceria com a vereadora Priscila TJ, urgentemente, eu, se possível, na próxima segunda-feira, gostaria que fosse convocado e estivesse aqui presente o ex-prefeito Paulo Garcia e, posteriormente, o ex-prefeito Íris Rezende. Também a reconvocação do ex-secretário de Finanças, Cairo Peixoto. Lembrando que o atual prefeito só pode ser convidado, né? Convidar o ex-prefeito Íris, porque ele é atual prefeito pelo regimento, e no caso, o ex-prefeito Paulo é convocação, correto? Esse seria o primeiro, em função de tudo que temos dos seus 6 anos. Então, aqui estão eu coloco em apreciação os pedidos do vereador Jorge Cajuru para a convocação do ex-presidente do IPSM, o senhor Dário Délio Campos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Também do senhor Silvio Antônio Fernandes Filho, que é atual presidente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O senhor Lauro Sérgio Belchior, os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, também aprovado por unanimidade. E do senhor Fernando Evangelista da Silva, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Também do ex-secretário, a convocação do ex-secretário Cairo Peixoto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O ex-prefeito Paulo Garcia, convocado. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. E também o convite feito ao atual prefeito, mas que responderá pela ex-administração de 2 anos, prefeito Íris Rezende. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Oséias Varão. Me perdoe, Cajuru, eu cheguei atrasado, então vou ter que pedir aqui o seguinte: qual é a justificativa para o convite ao prefeito Íris? Pode entregar a cópia do documento para ele, que é documento oficial do Ministério Público, que traz uma grave denúncia sobre o IPTU. Pode entregar a cópia, que está lá no Ministério Público, que, aliás, qualquer vereador poderia ter pego, qualquer jornalista poderia ter pego e ninguém pegou. Juntamente ao pedido. Isso ao convite, porque só isso aí justifica o convite. Só um prejuízo aos cofres públicos de 20 milhões só. Qual que é o teor da denúncia, presidente? A nossa lei orgânica não permite, e por isso está sendo feito novamente, porque o pedido de convocação teria sido feito em conjunto do ex-prefeito Paulo Garcia e também do atual prefeito Íris Rezende. A justificativa feita no cápse do pedido é a presença do prefeito Íris Rezende, é imprescindível e fundamental importância para a eficiência e eficácia dos trabalhos da SEI. E o vereador Jorge Cajuru pede para que se anexe a denúncia que foi feita Eu gostaria só que alguém mesmo, verbalmente, me explicasse qual o teor da denúncia, que eu ainda não sei como eu cheguei atrasado. Eu prefiro entregar o documento, o senhor é advogado, é inteligente, em 1 minuto o senhor vai entender. Eu vou colocar em votação. O vereador Jorge Cajuru já leu todo o requerimento no início da sessão, longo, vereador. E Vossa Excelência terá acesso. Vossa Excelência tem a possibilidade de votar contra, inclusive, o pedido do convite do prefeito Íris Rezende. A solicitação do convite à vinda a essa comissão do prefeito Íris Rezende, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pela ordem. Vossa Excelência é a favor ou contrário? Primeiro Vossa Excelência vota, depois... Pela ordem, presidente. Está em votação. O senhor terá a questão de ordem logo após a votação.
Vossa Excelência é a favor ou contrário? Eu Se sou, tendo em vista que não tenho subsídios. Isso. Exatamente, estou dizendo isso. Mas de toda Tendo maneira em será vista- passado, mesmo o voto do senhor sendo contrário, Tendo em será vista, passada a Vossa Excelência a cópia da justificativa feita anteriormente, logo no início dessa sessão, pelo vereador Jorge Cajuru. Tendo em vista, presidente, que não tenho subsídios para a tomada de decisão, o meu voto é contrário. Eu, com o voto contrário do vereador, por 3 votos a 1, com o voto contrário do vereador Oséias Varão, questão de ordem, vereador. Só uma pergunta. Essa questão do IRIS, dessa do IPTU, é deste ano? Não, ela vem desde a administração das finanças de Gel Walter, o principal responsável. Não sei se o senhor se lembra, vereador Jair Diamantino, eu fiz aqui uma observação, inclusive defendendo o prefeito Iris Rezende, quando eu disse que eu tenho certeza que não é possível que o Iris tenha sabido disso. Mas o pedido de improbidade administrativa feito pelo Ministério Público, através dessa ação que aí está, que já rola há meses lá no Ministério Público, aponta que também agora, na gestão de Iris, em fevereiro, houve um aditivo, ou seja, seguiu o fluxo do crime, perfeito? Por isso que eu disse aqui, que eu defendi, que eu tenho certeza que isso só pode ser culpa de assessores, eu vou repetir a palavra, de assessores incompetentes de Iris Rezende. Então convidá-la aqui é importante até para ele saber, prefeito, quem é que foi o responsável por dar sequência a um crime cometido por Paulo Garcia e pelo ex-secretário de Finanças, Gel Walter. Não é segundo visão de Jorge Cajuru, relator, não. Segundo visão e ação promovida pelo promotor Fernando Krebs no Ministério Público Estadual. Quero que conste em ata que eu vou votar a favor do convite para ele, desde que a gente tenha ciência que isso não vai entrar no prazo, no período que está em investigação. Então, por 3 votos a 1, aprovado o convite. Voto favorável, vereador Jorge Cajuru, vereadora Priscila TJ e também vereador Jair Diamantino. Voto contrário, vereador Oséias Varão. Mas mesmo com o voto contrário, vereador Oséias Varão, eu solicito à assessoria que possa anexar cópia do pedido e da justificativa para que fosse feito o convite ao prefeito Iris Rezende. Eu pergunto, Vossa Excelência, agora sim, que é a questão de ordem, pela ordem, vereador? Não? Satisfeito? Eu pergunto se há mais algum vereador. Vereadora Priscila TJ, pela ordem. Presidente, conforme ficou decidido na reunião de sexta-feira, eu apresento um requerimento, o Dr. Paulo de Tarso está me ajudando na elaboração dele por escrito, mas nós podemos votar ele verbalmente, para a secretária de Saúde apresentar a documentação referente aos requerimentos que nós fizemos, e nós não tivemos ainda a resposta dessa diligência. Esse requerimento foi feito há 2 meses atrás, e aí nós decidimos que os requerimentos que não foram respondidos, que nós... Dentro do prazo dentro regimental. Isso. Então, Vossa Excelência, então, quer fazer um requerimento verbal para que apenas a secretária de Saúde ou outra secretária? Não, apenas a A secretária secretária de Saúde. Fátima Muriel Isso, eu tô venha anexando a cópia daquele requerimento esteja anterior. presente também esteja junto. presente para a apresentação do relatório. E se eu não me engano, o do Oséias chegou. O Oséias chegou parte agora aqui, vereadora Priscila, parte do que nós pedimos a ele, eu vou até passar a Vossa Excelência, parte do que nós pedimos, por favor, vereador Oséias, parte do que nós solicitamos a ele, ele enviou agora, o secretário Oséias. Então eu de plano, e depois Vossa Excelência vai fazer, de plano não, né? Vou colocar em apreciação os demais membros, a vinda da secretária Fátima Muriel, acompanhada dos documentos que não teve regimentalmente o prazo atendido. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Eu solicito à diretoria legislativa, e que registre em ata, para que ela venha que seja anexado junto à convocação a solicitação feita pela vereadora Priscila TJ, bem como a justificativa do procedimento, da presença dela, justamente para que ela possa apresentar, em virtude de não ter apresentado no tempo correto. Mais algum vereador? Pela ordem, presidente. Pela ordem, Jorge Cajuru. Nós também, através da assessoria, estamos apresentando aqui para o acolhimento ou não dos membros, em função da gravidade, e também está
no Ministério Público entregue a denúncia e do valor que nós precisamos investigar se esse valor é verdadeiro ou não, um valor de 70 milhões nas últimas 4 administrações, ou seja, nos últimos 12 anos do Mutirama. Então, nós estamos entrando com solicitação de convocação dos 4 ex-presidentes do Mutirama. Isso não é devassa, isso é descobrir qual é a verdade e quais são os responsáveis por um crime desta ordem, se for este realmente o valor de 70 milhões. E temos pessoas, inclusive, dispostas a falar, eu conversei com vários, e querendo trazer aqui provas irrefutáveis de uma funcionária, inclusive, do Mutirama, que era a chefe dessa máfia dos bilhetes do Mutirama. Esse é um assunto do qual não podemos nos furtar, nos esconder. Tá bom. Vossa Excelência pode fazer os requerimentos e tenho certeza que essa comissão aprovará. Vossa Excelência vai apresentar um vídeo ou é a assessoria? Eu não preciso justificar aqui, embora tenha o vídeo, mas na última reunião nossa, eu creio que o vereador Jair até observou no microfone, ou seja, está gravado o seu depoimento, o vereador Jair Diamantino disse que não precisava mais convocar os secretários Sebastião Ferreira Juruna e Agenor Mariano, confundi aqui porque eles parecem até irmãos, em função da última reunião aqui combinada entre eles. O senhor disse que não precisava porque aquela reunião para o senhor ficou cabal, para o senhor ficou claro que eles mentiram ali. A vereadora Priscila TJ também tem essa opinião, não sei a opinião do presidente Zander Fábio, se eles realmente mentiram. É a sua opinião também? Com relação ao depoimento que ambos fizeram aqui? Houve, no que diz respeito à cariação, houve um desencontro muito grande no que diz respeito à fala dos dois inquiridos. Então isso dispensa o meu vídeo, porque o próprio promotor Fernando Krebs e o procurador Mário Lúcio de Avelar, ambos pediram a mim que entregasse o vídeo, a reportagem do Jornal Diário da Manhã, que refletiu a reunião com precisão, e que confirmou que ambos mentiram aqui em CPI, e todos sabem que mentir em CPI pode dar até cadeia. Deu para Eduardo Cunha, ele só foi preso porque ele mentiu em CPI. Então, os próprios procurador e promotor, pediram que eu entrasse como vereador. Eu li o regimento, eu posso fazer isso, e eu entrei então, hoje cedo, com uma ação, com uma abertura de inquérito de falso testemunho dos 2 secretários. Como tenho a opinião dos 3 vereadores aqui, mais a minha, 4, maioria, dispensa o vídeo. Eu gostaria, presidente, se o senhor permitisse, de convidarmos o nosso novo auditor, que vai nos prestar um serviço valoroso, do Tribunal de Contas do município, Dr. Carlos Andrade Silveira, que trouxe dados do IPSM importantíssimos e gravíssimos desde 2009 até 2016, em gráfico no telão. Eu só aviso aos nobres pares que, mesmo nós continuando, nós vamos ter aí a presença das suas mídias sociais, mas a TV oficial da Câmara terá que ir daqui 20 minutos para o plenário, onde tem agendado uma reunião CDTC, né? De interesse de toda a sociedade goiana também, que é a reunião da CDTC. Mas não por isso nós precisamos parar os nossos trabalhos, então eu solicito que possa começar. Eu pergunto se há necessidade de que a mesa se desloque daqui ou dá para ver daí? Dá para ver, né? Dr. Carlos, fique à vontade, por favor, e muito obrigado pela sua colaboração. Senhor presidente, demais componentes dessa comissão, demais presentes, boa tarde. Bom, conforme nos foi informado na última reunião, se discutiu novamente aqui, o objetivo dessa CPI é a respeito, foi originária da constatação de um déficit financeiro mensal de mais de 30 milhões nas contas da Prefeitura de Goiânia.
Então, a gente trouxe alguns dados iniciais aqui a respeito da dívida, das dívidas, né, da Prefeitura de Goiânia, que vai mostrar que realmente esse déficit está acontecendo e ele é crescente. Antes, eu queria explicar alguns termos técnicos aqui que estão naquela primeira coluna, que está encabeçada lá pelo nome de Goiânia, né? A linha A, restos a pagar. Restos a pagar são aqueles valores que foram empenhados durante o ano e no dia 31 de dezembro ainda não haviam sido pagos, né? Em 2016, por exemplo, a última coluna aqui, aponta um resto a pagar de 434 milhões de reais, né? Ao final de 16. A segunda linha, depósitos e consignações, esses são descontos feitos na folha de pagamento dos servidores de todos os órgãos da Prefeitura, em que esses descontos dizem respeito a contribuição previdenciária, que é de responsabilidade aquela parte que é de responsabilidade do servidor, empréstimos consignados, que ele faz em bancos, via prefeitura, via folha de pagamento, que são debitados na folha, e outras consignações feitas na folha de pagamento. Essa despesa, especialmente, isso não é despesa, é uma retenção que é feita pelas finanças da prefeitura, da folha de pagamento, e repassa para o órgão. Essa, em tese, não deveria sobrar nada no final do ano. Tirou da folha, repassou para quem é de direito, o credor, né? Ou é banco, ou é o Instituto de Previdência. No entanto, ali em 2016, nós vemos que na segunda linha temos 245 milhões, quase 246 milhões de reais que sobrou, né? Que não foi repassado. Por quê? Esse valor, por exemplo, está ajudando a cobrir o déficit, né? Se está tendo déficit, o dinheiro está saindo de algum lugar, né? De empréstimo não é. Porque a prefeitura não tem a liberdade de fazer empréstimo a toda hora na rede bancária, né? Então, e o déficit está sendo cobrido, por exemplo, por esse item aí. A terceira linha, ali na primeira coluna, está dizendo dívida flutuante. Nós vamos falar de duas dívidas aqui, dívida flutuante e dívida fundada. Dívida flutuante é aquela dívida de curto prazo. É aquela dívida que não ultrapassa 12 meses a sua cobrança, a sua responsabilização. Já a dívida fundada é aquela de maior prazo, que ultrapassa 12 meses os seus vencimentos. Essa dívida flutuante aqui fechou 2016 com 680 milhões. A dívida fundada, que é aquela dívida de maior prazo, como eu falei, ela fechou 2016 com 1 bilhão e 219 milhões. 1 bilhão? 1 bilhão de reais, 219 milhões de reais, né? Abaixo de dívida flutuante, nós temos na outra linha 3 linhas de disponível. É o disponível total, aquele que chama de BP ali, o total, o disponível do IPSM, que é o Instituto de Previdência, e o disponível líquido, que é a diferença entre um e outro. Por quê? A prefeitura só tem disponível o valor que não é do caixa do IPSM, né? Esses 604 milhões aqui que nós temos nessa coluna, na penúltima linha, é o valor que o Instituto de Previdência, né, dos servidores do município tem em caixa. É a poupança dele para pagar as aposentadorias e pensões, certo? A poupança que ele tem no final daquele exercício de 16. Então, o disponível líquido que a prefeitura fechou no final de 16, 229 milhões. Não dá para pagar nem o depósito e consignações que estão lá, né? Que não é nenhum recurso da prefeitura, nem dívida. É um recurso que ela reteve e tinha que repassar no mesmo mês. Fazendo umas contas aí, que eu não apresentei aí, mas se a gente for observar que nós temos aí duas gestões, né? Uma que começou em 2009 e outra que começou em 2012, né? 13, né? 2009 e 10,
prefeito eleito, Iris Rezende, com o seu vice, Paulo Garcia. O prefeito eleito ficou até 2010 e o vice assumiu em 2011 e 12 e foi reeleito, né, para o outro período de 13 a 16. Vamos comparar esse 2009 e 2010. O que aconteceu nesses 2 anos? A dívida, ela cresceu, mas cresceu muito pouco. A dívida, pegando a dívida ali de curto prazo, que seria aquela dívida flutuante menos o disponível aqui embaixo, que o disponível é o dinheiro que tem em caixa no fechamento também, essa dívida aí do final de 2008, ela estava em 375 milhões e no final de 2010 ela chegou a 400 milhões, arredondados. Então ela teve um crescimento de 6,7% nesses 2 anos. Agora vamos pegar a dívida, essa mesma dívida flutuante, menos o disponível, que é a de curto prazo, né? Então, na administração Iris, auditor, Dr. Carlos, houve então essa dívida. Essa dívida Que já não existia. foi o que o prefeito disse aqui em uma prestação de contas. Ela já existia, essa dívida de curto prazo. Mas ela foi aumentada na já sua gestão. existia e ela aumentou em 6,7%. Perfeito. E se registra em ata. Agora, se a gente pega do final de 2010, e que eu falei, essa dívida de curto prazo estava em 400 milhões, ela chegou, no final de 2016, em 1 bilhão 670 milhões. Repita, por favor. 1 bilhão 670 milhões. Na gestão Paulo Garcia. Aí eu já não falo que se um registre em crescimento ata, aí eu de peço 300, que se registre numa delegacia. 317% o crescimento dela nesse período. 317. 17%. Bom, esse aí os números da dívida, né? Esse aí demonstra que existe déficit, senão a dívida não estava crescendo. E mais preocupante, eu acho, é que no período de 2014 e 15, isso aí tem um salto geométrico. A progressão foi geométrica aqui. Somente citando, a dívida flutuante, no final de 2013, era 288 milhões. Ela cresceu para até 2016, ela estava em 680 milhões. A dívida fundada, que é essa dívida de longo prazo, ela era 460 milhões no final de 13. No final de 16 é 1 bi 219 milhões. Então, nesses 2 últimos anos, houve um crescimento exponencial. Bom, agora eu vou apresentar aqui um gráfico. Esse é um comparativo de 8 com 16, né? Os restos a pagar, por exemplo, era 30 milhões em 2008, ele passou por 434 milhões em 2016, uma variação de 403 milhões. Depósito e consignações, né? Aquele que é retido e não é repassado para o credor. Estava em 50 milhões, passou para 245 milhões em 16. A dívida flutuante de 81 milhões para 680 milhões. A dívida de curto prazo. É preocupante porque uma dívida de curto prazo, ela tem um curto prazo para ser paga, né? Ela tem um prazo até 12 meses para ser paga. A dívida fundada, que é essa de mais longo prazo, passou de 418 milhões para 1 bilhão 219, como eu já falei. E o disponível líquido, né, ao final de 2008, que era 125 milhões, em 2016, 229 milhões. Pode passar. No gráfico aí. A primeira linha é a dívida fundada, a dívida de longo prazo. Ela foi ali até 2013 num crescimento relativamente pequeno e deu um salto a partir de 2013. Em 14, 15, 16 ela só foi crescendo de maneira vertiginosa, né? A segunda linha aí
as cores não estão muito diferenciadas. A terceira linha, vamos ali no início, em 2008, a linha mais de baixo é essa dívida flutuante, né? Você vê que a dívida flutuante junto com o disponível, quer dizer, existia em caixa para pagar aquela dívida de curto prazo, até 2012 ela estava compatível. O disponível estava compatível com a dívida de curto prazo. Vocês veem essas duas linhas de baixo, elas andaram paralelas ali, muito próximas até 2012. Aí a dívida flutuante, a de curto prazo, desprendeu do disponível, que se manteve basicamente o mesmo, que é essa linha mais de baixo aqui ao final, e a dívida flutuante também cresceu muito. Então distanciou, o déficit está aí, nessa diferença, né? O déficit de curto prazo está aí, nessa diferença. Pode passar. Isso aí eu vou pular, porque o comparativo ali que nós já fizemos com aquele outro gráfico. Bom, agora como me foi pedido também que apresentasse os números da dívida com O IMAS. o IPSM. Desculpa, e o IPSM. IMAS. E o IMAS. O IMAS é Então, o patronal, né? O Instituto de Previdência dos Servidores do Município, eu vou apresentar aqui a dívida do patronal e do servidor também. Porque é o seguinte, essa dívida do patronal é uma dívida que é do município, né? O município tem que empenhar valores para pagar a parte dele, que é da contribuição previdenciária. A poupança do Instituto de Previdência é formada por uma contribuição do servidor, que hoje está em 11%, e do município também, que se não me engano deve estar em 14%. Então essa aí é o valor, são os valores desde 2009, de empenhado, pago, restos a pagar, é o que foi empenhado e não foi pago ao final do exercício, né? Que nós temos aqui hoje um saldo devedor que somou ao final de 2016 112 milhões e meio, né? 112,5 milhões. Esse é um dinheiro que é do Instituto e a Prefeitura está devendo a ele. Se estivesse lá, estava aplicado no mercado financeiro para render, né? Na forma da lei lá. Não está rendendo. É dívida, né? Me parece que a Prefeitura tem até uma proposição de fazer alguma dação. Já encaminhou um projeto, né? Para fazer dação de pagamento de imóveis para cobrir esse déficit, que não é só desse aí não, né? Esse aí então é 112 milhões. Agora passa a outra página, por favor, outra tela. Essa é a contribuição previdenciária dos servidores. Do bruto do salário de cada servidor, desconta 11%. Deveria descontar e passar até o dia 10 do mês seguinte para o Instituto. Não foi repassado aí durante todos esses anos e ao final de... Nas duas gestões. Nas duas gestões. Na primeira gestão ali, a diferença não repassada não é muito grande, né? Dá uns 800 mil reais, né? Já a partir de 2011 até 16, aí nós temos 138,6 milhões de reais não foram repassados. Aí vem uma diferença abismal, né? Então lá na primeira gestão, que os 2 anos do prefeito Íris, 800 mil não repassados. Nos demais meses, que é da gestão Paulo Garcia, de 11 a 16, a diferença, 138,6 milhões não repassados. Essa é a dívida, volta na anterior, por favor. Essa dívida aí, que já foi, como já foi dito aqui nos debates, essa é uma apropriação indébita de valores que não é crime, do município. né? É crime a apropriação indébita, né? Não é um valor do município, né? É um valor que ele reteve da folha de pagamento do funcionário, parte do salário do funcionário foi retida para ser repassada até o dia 10 do mês seguinte. Então não tinha que gastar esse valor, não. Se gastou, e eu acho que gastou para cobrir o déficit. Só não é crime para o vereador Oséias Varão. Porque aqui, como técnico, né, eu também dou a minha opinião técnica. Qualquer empresário, qualquer gerente financeiro de empresa, diretor financeiro, sabe que tem que fazer a conta. E qualquer dona de casa, né,
que administra o orçamento da casa, ou o dono de casa também, que administra o orçamento da casa, sabe que eu não posso gastar mais do que eu recebo. Claro. Se a cada ano eu for gastando mais do que recebo, vou entrar numa dívida que vai inviabilizar. Em alguns casos, algumas empresas quebram e até mesmo a pessoa física ultrapassa esse valor e fica insolvente, né? Okay. Bom, do IMAS. Do IMAS aí eu estou apresentando só a parte patronal, que é aquela parte da contribuição do município para os gastos do Instituto de Assistência à Saúde, né? Ele soma aí, para ser rápido, em 2000 no final de 2008 tinha uma dívida, um saldo devedor de R$268 mil. Ao final de 2016, o saldo é de 17,5 milhões com o IMAS, que deve estar em dificuldade, né? Porque esse dinheiro era para ser gasto na assistência à saúde, né? Claro. Bom, é isso que eu tinha que apresentar. Muito obrigado. Obrigado, auditor Dr. Carlos Andrade, do Tribunal de Contas do município. Eu pergunto aos vereadores, obrigado, doutor Carlos. Eu pergunto, vereador Cleibe, Vossa Excelência pode tomar o lugar de Vossa Excelência na mesa? E também, Vossa Excelência agora é membro titular, né, dessa comissão. Eu pergunto se há mais algum vereador interessado em apresentar algum requerimento. E nós já votamos, né? E se há mais algum vereador interessado Pela em ordem, questão presidente? de ordem, pela ordem, vereador Jorge Só Cajuru. como lhe prometi, a convocação dos ex-presidentes do Mutirama, para que a gente investigue e saiba. Peço que após a presença dos ex-prefeitos aqui, que a gente entre, em função de que há uma ação no Ministério Público, e nós precisamos saber o andamento dela para que nos preparemos melhor para essas oitivas dos 12 anos do Mutirama. Ok. Pergunto se há mais algum vereador interessado em apresentar a matéria. Vossa Excelência quer por votar agora ou após a vinda dos prefeitos? Eu coloco em votação o requerimento feito pelo vereador Jorge Cajuru. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pela ordem, vereador Jair Diamantino. Vereador Cajuru, quando você fala Mutirama, na verdade você está falando a Getum. Getur, né? A Getum. Tudo bem, então. Perfeito? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Inclusive no Jorge ofício aí Cajuru. está escrito a Getum. Está escrito a Getu, sim. Senhor presidente, eu gostaria de informar que os dados que eu repassei na apresentação foram resumos, né? Planilhas resumo. Todos os balancetes e relatórios de onde eu tirei esses dados estão no CD que eu passei Está para o aqui. vereador E eu Cajuru. vou passar a cópia para os membros e o presidente. Obrigado, doutor. Bom, não havendo mais nenhum vereador interessado, né, e a reunião já está se findando, eu convoco outra para a próxima quarta-feira, a partir das 14h30, mas eu atendendo inclusive um pedido de Vossa Excelência, que tem horário específico para alimentação, mas a partir das 14 horas Para mim já pode está. ser 14 horas também, não tem problema nenhum. Eu acho que as 14 horas seria, para Vossa Excelência, fica de bom Nenhum tamanho. problema. A partir das 14 horas, na próxima quarta-feira. Uma boa tarde a todos.